sou Juliana Pipe, sou uma curiosa pela casa e pela vida das pessoas. Aqui no podcast Pra Perto, eu convido pessoas que admiro muito e que fazem parte do meu universo para contar um pouquinho do universo delas, o universo da casa com a alma brasileira. Clarice está dedicada à realização e criação de eventos culturalmente relevantes. Ela trabalha no campo da comunicação, do design e da arquitetura, apoiando profissionais, empresas e negócios com os quais constrói relacionamentos duradouros. Que delícia te receber aqui em casa. Que bom, Ju, finalmente vim conhecer sua linda casa. Ai, obrigada. É um prazer enorme conversar contigo. Tu faz tanto parte da minha vida, tão especial. Eu conheci a Clarissa, claro, pelo trabalho maravilhoso dela de editora, de Casa Vogue, depois Bambu, que eu sou apaixonada, que eu tenho tantas edições, que tive o prazer de ter uma edição, em Santa Catarina. E a Clarissa sempre teve assim, um olhar muito generoso para o meu trabalho e eu sempre escutei muito assim. Eu lembro há uns 10 anos atrás que eu te peguei no aeroporto para visitar uma mostra lá e aí, na época, estava acho que surgindo o Instagram, eu te mostrei no site alguma coisa e tu falou, olha, é isso. Teu trabalho é feminino, é só limpar, é só limpar. Eu lembro disso. Olha que interessante. Porque a gente esquece das coisas que diz, mas eu acho que às vezes eu me torno até repetitiva, porque eu realmente penso assim, sabe? Eu acho que se trata de selecionar, né? Eu acho que esse é o trabalho do editor. O editor, ele seleciona, ele separa, né? Compõe. Né? Não significa que aquilo não é bom, mas significa que aquilo pode compor melhor com outra coisa. Né? Você vê, a sua casa é uma grande composição. Ali tem uma tela escrita colecionadora de histórias. Você é uma colecionadora de histórias, né? Cada canto tem um pouco de você representado pelo trabalho de uma artista, de um designer, de um pintor, de uma artesã, mas por todo lado tem um pouquinho da Juliana. Né? Que a casa é isso, né? Eu acho que é essas nossas memórias, né? E quando eu te chamei, assim, pensei, nossa, tanta coisa que ela já viu, já viveu, já sentiu, né? E as tuas memórias, assim... E já aprendi, porque eu não cheguei sabendo, eu fui aprendendo. Você traz um currículo, né? Você traz um passado, uma história de vida, assim. Por exemplo, o lugar onde eu nasci, cresci, tem muito a ver com a minha história, né? Sim. Como eu te contei outro dia, assim, eu tive uma mãe decoradora e uma tia decoradora, né? E elas tinham uma loja em São Paulo que chamava L'Atelier, que elas representavam a Formatex, Terre de la Estufa, L'Armode, algumas marcas também internacionais de tecidos. E elas tinham também uma equipe de costureiras que faziam colchas, cortinas, almofadas, essas coisas. E eu gostava de criança ir para esse lugar e ficar brincando com os tecidos. E adorava aquela questão do composê, né? Eu achava aquele nome chiquérrimo. Composê, quer dizer, de que maneira você usava esses tecidos, mesmo sendo diferentes, mas como que eles se coordenavam entre si, né? Então esse universo dos tecidos é que começou a... isso por um lado, né? Por outro lado, o pai da minha mãe era editor, era jornalista. O pai do meu pai era um prefeito urbanista. Falava-se muito de arquitetura dentro da minha casa. E a minha tia Emília tinha uma galeria de arte. Ela representava os grandes artistas do Rio Grande do Sul. Então a gente convivia assim um pouco com arte, com decoração, com tecido, com arquitetura. Se falava disso na minha casa. Era uma coisa importante. Era esse o assunto, né? Que lindo! E tu tem lembranças assim, ou da casa da tua avó,
ou da casa da tua infância, do teu universo, se era o quarto, se eles te permitiam também mexer, né, nesse universo? Olha, eu até os 6 anos eu morei numa fazenda que ficava próximo da Lagoa dos Patos, perto de Porto Alegre. E essa casa tinha um pouco a decoração da minha avó paterna. Né? Então, os móveis eram mais manuelinos. Eu lembro dos sofás da sala que tinham aquelas bolachas. Assim, eu sei, no pé. A mesa de jantar também. E era tudo mais escuro. Tinha o escritório do meu avô era de jacarandá. Então, era assim, era uma outra estética. Assim, sim. que eu acho que também é pré-moderna, né? Uma estética, enfim, muito mais pesada, mais densa. As coisas eram maiores, assim. Sim. Mas sempre havia aquele desejo por conforto, assim. Eu lembro que isso era uma questão, onde botar as almofadas, como é que você vai sentar, né? A cama tem que ser muito confortável. Sempre havia um travesseirão grande atrás dos travesseiros para que aquela cama ficasse confortável. Eu tenho muita essa recordação, assim. Delícia. E aí, da casa dos teus pais para a tua primeira casa, assim, como foi? Então, daí a gente saiu da fazenda, viemos para Porto Alegre, para a casa dos meus avós, que era uma casa muito bonita e tal, com um jardim. E aí meu pai comprou essa casa onde a gente viveu, ali no Parque Moinhos de Vento. E era uma casa que tinha uma árvore na frente, que era um chorão, que vinha até o chão, assim. Era lindo! Então sempre tinha essa coisa da natureza, né? A gente não fechava as coisas, havia muita segurança, o muro era bem baixinho. E na frente da casa tinha esse parque Moinhos de Vento. Você atravessava a rua, estava no parque. Então a casa tinha muito essa relação com a natureza. E eu acho que uma das questões mais importantes da arquitetura é a sua relação com a natureza, né? Então, acho que isso é uma coisa que sempre me tocou muito, assim, poder sair da casa e já estar num jardim, já estar em contato com a natureza. Sem dúvida. E depois tu morou em apartamento. Aí depois que tu saiu da casa dos teus pais... Daí eu vim passar um mês em São Paulo. Eu trabalhava na época na DPZ Porto Alegre e recebi uma proposta e tal, e vim passar um mês em São Paulo na MPM. E aí fui bastante estimulada a estender um pouco o meu tempo aqui em São Paulo. E foi incrível, porque eu era bem jovem, então tinha acabado de me formar. Meu pai e minha mãe já torcendo para eu voltar. Eu sou a terceira de 6 irmãos, quer dizer, eu nem achei que eu ia fazer tanta falta assim, porque já eram tantos, né? Mas trabalhar em São Paulo é muito diferente de trabalhar em Porto Alegre, né? Imagino que no resto do Brasil também. A MPM naquela época tinha grandes contas, assim, faziam propaganda, faziam filme. Filme de propaganda, então vídeos e coisas. Nessa época tu dirigia, redigia? Não, eu era redatora, eu era uma redatora júnior. Eu estava assim... Começando. Eu escrevia e ficava ali de olho naquelas duplas de criação, todos fantásticos, né? Ai, que máximo. Eu lembro que uma das contas da agência era a Olivetti. E sim, da máquina, né? E os layouts. Ai, que lindo! Eu acho que ele chamava-se Silvio, o designer gráfico, que na época chamava diretor de arte, que fazia a conta da Olivetti, que tomava conta. E era fascinante. Era maravilhoso, assim. Então... E quando eu resolvi estudar comunicação, eu pensei, eu vou fazer jornalismo. Mas, por fim, eu decidi fazer propaganda, porque eu podia desenhar e escrever. E eu sempre gostei das duas coisas, de desenhar e escrever. Então, eu fiz vestibular para arquitetura, tranquei a matrícula e acabei me empolgando e indo e virei uma redatora publicitária. E, com o passar do tempo, virei uma diretora de criação. Aí um belo dia eu saí de propaganda e aí abri um escritório de design com a Fátima Leão, que era Camaleão. E por 5 anos a gente desenhava mobiliário, iluminação e tal, fez bastante sucesso. Ai, que delícia! Tens alguma peça dessa época? Tem. Que legal! Aí quando a gente fechou a Camaleão,
por causa do Plano Collor. Sim. O André Carta me chamou para fazer a Casa Vogue. Ai, e aí tive toda uma história de toda muitos uma anos, história linda. Está lá na tua biblioteca também, da tua casa. onde eu conheci muitos arquitetos legais, como você. Obrigada, imagina. E foi muito bonito. E quando eu saí da Casa Vogue, 14 anos depois, eu abri a Bambu. Ai, com linda. 2 sócios maravilhosos, com o Thiago Gaia e o João Figueiredo Ferraz, João Carlos. Ai, lindo. O cheiro da Bambu. Eu sou muito fã, assim, né? E eu acho que é isso também. A casa, ela foi se transformando, né? A casa brasileira foi... Acho que tu passou por muitas gerações de casa brasileira, né? Imagino Sim. quantas linguagens não passaram... Quantos estilos, né? Isso, quantos estilos não passaram pela tua mão, assim, Sim, né? sim. Nessa época. E a gente podia ver perfeitamente, assim, essa mudança, sabe? Como as coisas foram mudando. Né? Uma grande mudança que a gente sofreu ultimamente foi a história da pandemia, né? De repente a casa virou o lugar mais importante do mundo. Do mundo. Tanto que esse mercado disparou, assim. Exato. Nesse momento. E o que tu pensa da casa para o futuro, assim? Por exemplo, a casa... Tu identifica que existe um DNA da casa brasileira? Tu identifica um DNA brasileiro, assim? Não, eu acho que hoje eu acho que a casa é muito internacional hoje em dia. Evidentemente, eu tive agora na Ilha do Ferro, por exemplo. O que se vê lá são muitos artesãos trabalhando, então as casas são produto desse artesanato. Mas eu acho que, por exemplo, São Paulo, você tem uma casa internacional aqui, você tem mobiliário brasileiro, moderno, você tem mobiliário brasileiro contemporâneo, e você é uma garimpeira, né? Então você tem uma combinação de várias coisas. Assim. Eu acho que a casa é o retrato do dono. Né? A casa é aquilo que você é, aquilo que você traz para o seu espaço doméstico, aquilo com os objetos com os quais você gosta de conviver, os objetos, as palavras, as texturas, as cores, né? A sua casa é toda cor-de-rosa. Eu entendo que é experimental, mas é sempre experimental, na verdade, né? Principalmente com um profissional que está sempre mudando, né? Eu acho gostoso. A gente estava falando uma coisa interessante antes de começar, que é justamente essa coisa dessas linguagens da casa, o que ela te traduz, e que para alguém pode ser um respiro, então realmente prefere uma casa que seja... a gente usa muito o termo clean, né, na arquitetura, mas... Mais minimalista. A gente estava falando um pouco disso, né, que é bem interessante isso também. Eu gosto, assim, eu tenho uma amiga que tem uma casa do John Paulson, que é assim, o minimalista, que é assim, tudo... As casas dele são sombra e luz e branco, com alguns pouquíssimos móveis. E eu acho incrível, assim, eu acho aquilo chiquérrimo, ninguém poder conviver dentro daquilo. Evidentemente, você chega na cozinha, abre os armários e está tudo lá. Claro! Está tudo escondido, mas é interessante, é como uma tela em branco, onde você pode ser você. Né? É mais misterioso, porque você não desvenda quem é a pessoa que vive ali, você desvenda totalmente o arquiteto que fez aquilo, mas quem é a pessoa que vive rodeada de branco, de sombra e de luz, de poucos volumes? É né? muito interessante. É muito misterioso. Você entra aqui na casa da Juliana... Você entende já está aqui. mapeado. Ela conhece aí fulana, beltrana, olha os livros, Clarice Lispector, Yves Saint Laurent. Né? Você tem... Quer dizer, se eu não te conhecesse, eu entraria aqui, eu tentaria te descrever. Sim, né? sim. E eu descreveria assim, uma mulher muito feminina, amante dos objetos, amante das palavras, que gosta de conforto, que gosta de combinar texturas, que tem uma vida muito rica, que gosta de viajar.
gosta de tocar um instrumento, possivelmente ela cante, né? E é muito ousada, porque ela descasca paredes e pinta em cima. Ela não tem limitação, assim, não tem preconceito. Quer dizer, você pode falar isso a respeito do dono de uma casa, não é maravilhoso? É maravilhoso, é maravilhoso. Mas isso também é o teu olhar da edição de tantos anos, né? Curadoria, repertório, É o repertório. Muitos anos, né? E quando é para decidir para tua casa? Olha, quando é decidir para mim, assim, eu olho e digo, gosto, não gosto. E se eu gosto, daqui a 10 anos você me pergunta, eu vou escolher a mesma coisa. Daqui a 20 anos eu vou escolher a mesma coisa. Assim. Eu tenho muito claro o que eu gosto. Assim. Quando eu gosto, eu me apaixono. Assim. Eu cometi uma loucura agora. Eu sou apaixonada por uma marca de louça dinamarquesa chamada Royal Copenhagen. Eu sei. Que é aquela azul e branca, toda pintadinha à mão. Um clássico. Aí um amigo meu, Duff Aldini, me avisou que ia ter Eu já tinha dito para ele, porque ele tem essa louça. Falei, Dan, o dia que você souber, você me avisa. De algum seio por aí? Semana passada ele me avisou. Meu Deus. Que ia ter um leilão da casa do embaixador da Dinamarca, que estava indo para Serra Leoa, alguma coisa assim. Imagine indo para Serra Leoa. Meu Deus, E aí eu fui lá e comprei. Ai, que delícia! Estou felicíssima! Tomando teu cafezinho, teu então chá. É assim, não, chá não, porque é louça, louça, prato raso, prato de sobremesa, uma sopeira. Ai, que lindo! É o que havia, né? Depois você combina com os brancos ou os azuis. Claro! Mas é isso, a vida é isso. Tem aquelas coisas que você se apaixona e quer um dia possuir. E outras que você vai, compra, coloca, mas dali um tempo... Eu acho que sempre tem esse encantamento da casa, né? Antes eu estava pensando assim, no que a gente ia conversar e tudo mais, e é isso, assim, dessa questão, acho que a alma da casa, Sim. No fim, isso que a gente está falando é isso, né? É a alma da casa. Totalmente. Né? Esse garimpo que cada um tem na sua essência. Eu estava antes falando com o Felipe Morosini sobre isso, sobre essa autenticidade. Quando é de verdade, não existe o que é certo, o que é errado, porque faz parte do teu universo. Né? Nada mais respeitoso que entender que o outro não é igual a você. Que cada um tem uma história de vida, tem a sua possibilidade. Né? A casa também é a sua possibilidade. Aonde você pode morar, de que maneira você pode viver, que experiência você tem de montar um espaço, como é importante você ter uma ajuda quando você não sabe nem por onde começar, né? Com certeza. Tem muita gente que não sabe, tudo bem. E às vezes o papel do arquiteto, do designer de interiores, enfim, é traduzir, entrar nesse universo da pessoa e tentar traduzir da melhor forma com o que existe no mercado, com o que existe. E você vai fazer uma casa para ele, não para você, né? Exatamente. Esse e o cantinho da tua casa que tu mais preferido, assim? Eu tenho um palpite, vamos ver se eu tô certa. Perto da estante de livros, por ali. Pois é, eu tenho uma biblioteca que eu adoro e tenho um sofá ali que eu gosto de me jogar e ler um pouquinho. E também adoro estar na cozinha. Adoro a cozinha, assim, acho que é um lugar especial da casa. Fico muito ali na cozinha. Ai, que bom! Aí tu tem a tua rotina, né? Vai pra cozinha de manhã, toma um cafezinho com calma. Tomo um café, adoro tomar um bom café, assim. Com tempo, né? Não é com muito tempo, porque eu tenho pilates de manhã e eu tenho que sair correndo para não perder a hora. Mas é um bom momento, assim, para curtir. Mas tu sempre curtiu a casa? Sempre curti a casa, sempre. Eu tive a oportunidade na pandemia, como você estava comentando, né? De morar numa casa pequena. Verdade. Num apartamento pequeno. Então, eu coloquei tudo num guarda-móveis e fui morar nesse apartamento que tinha uma varanda e era gostoso, era silencioso para dormir, tinha uma boa área de academia e tudo mais. Mas foi interessante morar num espaço
pequeno e com pouca coisa, né? Uhum. Foi uma reflexão, assim. Uhum. Eu demorei muito para botar um quadro na parede. Eu vivi 5 anos nesse lugar. Nossa! É. E eu estava adorando, você quer saber? Estava adorando, porque era muito prático, Uhum. né? Até que eu achei que era o momento. Eu tenho um apartamento aqui perto que vagou, enfim, e aí eu achei que era a hora de mudar, ter um mas pouco como dá mais. trabalho, né? Uma casa Dá. grande. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu lembro que a gente estava conversando muito nessa época e tu, nossa, não sei nem por onde começar na mudança, né? É verdade, é verdade. Não sei nem por onde começar. Falei, não, vamos lá, tudo tem um começo, né? Eu perdi E o meu óculos gostoso. constantemente, nunca sabia onde estava meu celular. Imagina. Agora eu já me organizei, assim. Agora já consegue andar no escuro. Se passaram 3 meses e já... Eu lembro bem, assim, eu pequena, a gente tinha um hábito lá em casa, assim, eu sempre gostei de pouca luz, né? Apesar de que, claro, tem lugares na casa, cozinha, tem momentos festivos que tu tá com mais luz e tal, mas sempre gostei de meia luz. E quando meu pai era vivo e tudo mais, ele falava, ô guria, tu não tá me dando um susto? Porque eu andava na casa, parecia um gato. Sério? Só na penumbra da casa. Porque o olho vai acostumando com aquela claridade natural da noite. E eu adoro ficar no escuro. Às vezes eu tô até tarde no escritório todas as luzes acesas, a minha sala apagada ainda. Aí elas chegam aqui, credo, né? Tudo escuro, mas é que a gente mapeia tanto a casa que a gente pode andar de olhos fechados. Totalmente. Chega uma hora que isso acontece. Você já tem o retrato dos lugares na sua mente, né? Já. E espacialmente, né? E o que veste uma casa, assim? O que dá essa alma, além da personalidade, assim? O que não pode faltar numa casa? Amor. Amor, né? Eu acho que não pode faltar são os bons sentimentos, assim, os bons sentimentos, assim, boas palavras, gratidão é uma coisa boa para sentir dentro de casa. Tá feliz no lugar onde você vive. Entender que aquele lugar é você que está se proporcionando aquele aconchego, né? Aquele ninho. Gratidão, acho que é uma palavra boa. É, uma palavra linda. E a casa é um refúgio para ti? Completamente. 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 E você percebe isso principalmente quando viaja, né? Você fica uma temporada fora e de repente você tá louco para voltar para casa, assim, a sua cama, o seu travesseiro, né? Até dá uma felicidadezinha, assim, de repente, né? É verdade. Ai, minha casa, sabe? O cheiro da casa, né? É gostoso. A casa conversa com a gente. Por isso que é tão importante a gente fazer uma casa legal. Não importa o tamanho, não importa a quantidade, é uma coisa de qualidade mesmo. Né? Você sentir que ali é um lugar que está aconchegando você, né? Porque a gente leva uma vida tão corrida, você sai para a rua, você vai trabalhar, você conversa com tanta gente, tanta coisa acontece, às vezes coisas não tão boas, né? Às vezes coisas ótimas. Mas ali você quer chegar num lugar que vai te receber bem, assim. Então eu acho que o trabalho do arquiteto, principalmente do arquiteto de interiores, é muito importante, assim, é um trabalho muito importante, porque ele vai trazer mais do que apenas uma distribuição de móveis, né? Vai trazer esse aconchego, esse bem-estar, esse desejo de viver ali. Sem dúvida. Bom, na minha casa, o que não pode faltar são amigos, é esse conforto também, é esse afeto, histórias, né? Pessoas, música, comidinhas. Aqui agora, nessa casa, eu tô trazendo umas experiências lá de Floripa, de Santa Catarina. Então tem um queijinho de Pomerode, tem a bala d'alva, que já é paixão nacional, que eu digo, quem vem aqui, eu digo, olha, a bala d'alva está para Florianópolis, assim como o biscoito Globo está para as praias do Rio de Janeiro. Eu não conheço essa bala. Tu vai conhecer hoje a bala d'alva. O que é? De que é? É um tablete de coco. Ai, que bárbaro. Da época da minha avó, que, enfim, a dona Dalva ainda é viva, e fazem esse tablete de coco lá há 80 anos, parece
70, 80 Que anos. ótimo! E é um gosto de infância, mas é um gosto de Floripa. Todo mundo que vai... Se tu for... A próxima vez que for pra Floripa, vai dizer, conheça a Bala d'Alva. Bala d'Alva, que ótimo! E eu acho que é isso, assim, aonde a gente vai, a gente carrega, né, um pouco de todas as nossas essências. Nós do Sul, eu estava pensando isso agora, né? E os caminhos são muito bonitos da vida, né? E nada é por acaso, né? Dizem, né? Dizem. Eu acho que às vezes eu concordo com essa máxima, assim. Acho que às vezes as coisas parecem que se conectam de alguma maneira que você nem sabe, né? Diz o Ronaldo Fraga que ele diz, ele reza todo dia para o Santo Acaso. Santo Acaso, que ótimo! Né? Você falou desse mineiro, eu lembrei do Domingos, né? Tótora, que espetacular aquele espaço dele, não? Que é uma outra casa também, né? Nossa, maravilhosa, que é uma referência. Show. De novo, né? Autenticidade. É genuíno. É muito genuíno. É muito genuíno, é muito especial. É mesmo. E a gente ter a sorte de conhecer pessoas assim. Exato. E ter a sorte que essas pessoas também nos acolham nas suas casas. Porque é isso, né? Assim, é uma troca. É uma troca, Que bom, é uma troca contigo também. É uma troca, também. querida. Obrigada, muito obrigada. É uma delícia estar com você, como sempre. Obrigada. Foi uma delícia. Sucesso. Obrigada. Beijo. Este podcast foi produzido pela Tumpats.